Olá a todos, bem-vindos à segunda aula da quinta semana do curso de Aprendizado de Máquina. E hoje vamos continuar falando sobre o uso de validação cruzada, mas dessa vez para a gente poder pegar e fazer seleção de variáveis em um modelo e também uma técnica muito popular e usada em vários modelos de aprendizado de máquina, que é a regularização. Então, o que nós vimos na última aula é que com validação cruzada nós somos capazes de comparar diferentes modelos. E a validação cruzada ela gera uma predição de qual que seria o desempenho do modelo e um conjunto de testes que nunca foi visto aí durante o treinamento daquele modelo. Né? E por outro lado, né, então a gente já tem essa técnica para poder avaliar desempenho de diferentes modelos. Né? No caso da regressão linear, a gente tem várias maneiras de melhorar o desempenho da regressão linear. Não só da regressão linear, como de qualquer modelo aí de aprendizado de máquina. Tá? Então o que a gente vai ver hoje é como a gente usa a validação cruzada para poder selecionar aí o melhor modelo aí, ou o modelo com melhor desempenho, né, entre os que a gente testou para uma dada tarefa. Né? E para poder quando a gente fala nessa seleção de modelos, né, ou diferentes modelos, a gente pode usar aí algumas técnicas. Né? Então, uma delas a gente chama de seleção de variáveis, que seria o quê? Inicialmente, a gente pode ter aí um conjunto de preditores muito grandes, por exemplo, 20, 30, só que desses 20, 30 preditores, nem todos são relevantes. Então, com essa seleção de variáveis, a gente consegue pegar e eliminar a maioria das variáveis que são não relevantes e mantém apenas aquelas que são relevantes. Tá? A segunda técnica é essa de métodos de regularização, que eu já falei que ela é bastante importante. E no caso da regressão linear, o que a gente faz é que a gente coloca restrições aí nos valores dos coeficientes betas, tá? Então a gente vai ver que essas restrições impedem que a gente coloque, tenha valores de beta que são muito grandes. Daí a gente vai ver que elas são bem úteis aí para melhorar o desempenho de modelos. E finalmente, isso aqui a gente não vai ver na aula de hoje, a gente vai ver isso aqui quando chegar na parte de aprendizado não supervisionado, mais para frente no curso. Mas uma outra técnica bastante popular é a redução de dimensionalidade, onde a gente pega todos os conjuntos de preditores, por exemplo, esses 20 preditores, e faz um mapeamento desses 20 preditores no espaço de dimensionalidade menor. Então, a gente pode sair de um espaço de 20 dimensões e pular para o espaço de 5 dimensões. Tá? Então, essa é uma técnica também bastante popular. Como disse, não vou falar isso hoje. Esse tópico está no capítulo 6 do livro, tá? Do Elements, desculpa, do Introduction to Statistical Learning. E se vocês quiserem, vocês podem ir lá e ver no livro, tá? Mas a gente vai voltar nesse ponto aí mais pra frente na disciplina, ok? Então, vamos começar aqui com a seleção de variáveis, tá? Então, essa aula vai ter duas partes. Eu vou falar a primeira parte de seleção de variáveis e depois a parte de regularização. Né? Bom, no caso da seleção de variáveis, existem três técnicas, três maneiras principais de você fazer a seleção. Né? Então, no livro lá tem a descrição toda dos algoritmos. Se quiserem, vocês podem ir lá e olhar o algoritmo passo a passo. Tá? Aqui, em vez de seguir aquele monte de texto do algoritmo, eu resolvi fazer um desenho aqui que eu acho que fica muito mais fácil de explicar aí como que a gente faz essa seleção de variáveis. Tá? Então, vamos supor que nós temos aqui um modelo aí, você quer treinar um modelo no conjunto de dados, tá? E existem quatro preditores, que eu vou chamar de A, B, C e D. Tá? Normalmente no livro a gente usa x1, x2, x3, x4, mas eu usei A, B, C e D para ficar mais fácil de escrever e de vocês visualizarem. Okay? Então, uma maneira que acho que seria mais direta de a gente poder escolher as variáveis é o que a gente chama de melhor subconjunto. Então, o que a gente faz nesse caso? Na prática, o que a gente está querendo fazer é a gente testa todas as combinações possíveis de variáveis, tá? E daí escolhe aquela que foi melhor. Tá? Então, assim, apesar de ser uma técnica bastante direta, ela demora muito. Tá? Por quê? Se a gente for pensar aqui todas as possíveis combinações de variáveis, o que a gente vai ver, né? Cada variável aqui, ela pode estar ou não estar aí no meu grupo de variáveis selecionadas. Então, cada variável pode estar em dois estados, né? 0 ou 1, está ou não está. Okay? Agora, se a gente tiver p variáveis e cada um pode estar no estado está ou não está, eu vou ter quantos modelos? Eu vou ter 2 elevado a p, né? Porque eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 p vezes. Né? Agora pensem, se eu tiver um p igual a 10, eu vou ter quanto? Eu vou ter 2 elevado a 10, 1024 modelos. 1024 é bastante, mas tudo bem, se o modelo for simples, se o modelo for rápido, você consegue testar. Agora vamos supor que P
é igual a 20. Agora a quantidade de combinações não vai mais ser 1000. Vai ser quanto? Vai ser 2 elevado a 20, que dá mais do que 1 milhão. Né? E 20 preditores é algo que é comum, assim, é comum a gente ver 20 preditores, só que são 1 milhão de testes que você vai precisar fazer. Se tiver 30 preditores, vai ser o quê? 1 bilhão. Né? 40 preditores, 1 trilhão de testes. Então, dá para ver que isso daqui só funciona se você tiver poucos preditores, tá? Mas a gente começa vendo por ele porque ele acaba sendo aqui o mais fácil, okay? É mais fácil de entender, né? E agora, para poder pegar as combinações, a gente vai fazer o seguinte, tá? Depois eu vou mostrar isso num código para você, a gente vai rodar isso lá usando o scikit, tá? Mas aqui eu quero que vocês entendam a ideia. Né? Então, nesse caso aqui, eu penso o seguinte, ó. Meu conjunto de preditores, eu posso pensar em pegar todos os meus conjuntos de preditores que tem só um preditor, todos os que têm só dois preditores, todos os que têm três preditores e todos os que têm quatro preditores, ok? Porque no caso, como P é igual a 4, né, só tenho 4 aqui, eu posso ter um, dois, três ou quatro preditores no meu conjunto. E daí o que eu faço? Para todos os casos onde só tem um preditor aqui, eu vou treinar o modelo para cada um deles e vou avaliar qual que é o erro. Tá? E daí eu vou usar realmente todo o meu conjunto de treino, porque daí eu estou pegando, né? Eu vou usar meu conjunto de treino, vou treinar o modelo, vou calcular o erro do treino e vou escolher o melhor. Tá? Daqui a pouco eu falo porque a gente está usando o conjunto de treino aqui, ok? Então, digamos que eu treinei o modelo para o A, vi o resultado, R quadrado deu um certo valor, 0,6. Para o B, eu treinei e deu 0,55. Para esse aqui deu 0,65 para o C e para o D deu 0,40. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar o C, que deu maior. Né? E daí eu marco ele aqui. Depois, por todos os casos em que tem dois preditores, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou testar para cada par de preditores, né? Então, qual que é o desempenho do modelo quando eu treino o modelo usando os preditores A e B, por A e C, A e D, B e C, B e D e C e D, e daí eu testo qual que ficou melhor. Então, vamos supor que aqui que o melhor foi o C e D. Eu marco. Depois eu faço a mesma coisa para três preditores. Né? E daí eu marco aqui o melhor, depois eu faço para 4 tem só um, mas que forma eu rodo e testo para ver qual que é o resultado. Né? Então eu vou ter aqui uma lista, tá? Que para um preditor esse aqui foi o melhor, para 2 esse foi o melhor, para 3 esse foi o melhor e para 4 esse foi o melhor. Tá? Agora eu vou pensar, bom, qual deles que eu escolho, né? Posso falar, bom, eu poderia pegar desses quatro aqui e pegar aquele que tem o maior R quadrado entre esses quatro aqui. Que eu falar, o que foi melhor eu vou pegar. Né? Mas na verdade eu não posso fazer isso. Né? E por que eu não posso fazer isso? Porque vocês lembram que quando eu estou treinando um modelo, quanto mais preditores eu colocar, menor vai ser o erro de treinamento, ou maior vai ser o R ao quadrado. Por quê? Porque eu estou colocando mais informação, estou fazendo um modelo cada vez mais complexos, e quanto mais complexo for o modelo, né, mais ele vai se ajustar aos dados. Tá? Então eu acabei de falar que estou colocando mais informação, mas na verdade, assim, às vezes nem estou colocando mais informação, porque se for uma variável irrelevante, na verdade estou colocando ruído, nem a informação. Mas, se eu tenho mais variáveis, eu tenho mais parâmetros no modelo, eu consigo fazer um modelo que se ajusta melhor aos dados de treino. Mas como a gente viu, quando eu faço um modelo muito ajustado aos dados de treino, provavelmente o meu desempenho lá nos dados de teste vai ser pior, né? Porque ele está ajustado demais aos dados de treino e ele acaba se ajustando ao ruído também. Né? Então, como que eu vejo qual desses quatro modelos que eu vou selecionar? Eu faço o seguinte: para esses quatro modelos aqui eu faço uma validação cruzada. Por que a validação cruzada? Porque a validação cruzada ela me dá uma estimativa do meu erro. Né? Então eu faço a validação cruzada do C, por exemplo, pode ser uma validação cruzada tamanho 5, né, o meu fivefold, por exemplo, ou 10, tá? Eu posso escolher dependendo do poder computacional que eu tenho. Quanto maior o valor, melhor. Né? Então eu posso usar 5, 10, por exemplo. Tá? Eu faço a validação cruzada com C, com um CD, com um BCD e com o ABCD. E daí eu vejo qual que tem o menor erro na validação cruzada, porque na verdade essa validação cruzada vai estar meio que estimando qual que é o meu erro do teste. E daí eu seleciono esse daí. Suponho que o BCD deu o menor erro na validação cruzada, eu seleciono ele. Tá? Bom, se vocês pararem um pouco para pensar, uma coisa que vocês podem falar por que no começo
quando eu estava selecionando aqui o modelo, por exemplo, entre esses quatro aqui, tá? Eu falei que eu rodei isso aqui, eu treinei eles conjunto de treino e vi o erro de treino e escolhi o que estava com menor erro ou com maior R quadrado. Por que que eu já não fiz a validação cruzada aqui? Tá? Pense um pouquinho. Obviamente eu poderia ter feito, né? Só que se eu fizesse aqui o custo ia ser muito maior, né? Então, porque a validação cruzada eu tenho que treinar 5 vezes, quer dizer, então eu estou com 4 casos aqui, tá? Então o P aqui é pequeno, tudo bem, 2 elevado à quarta dá 16, tá? Mas suponha que eu tenho 10 preditores, eu já teria que rodar 1000 vezes aí mil treinos diferentes, né? Porque eu tenho 1000 combinações. Agora, se eu fizer uma validação cruzada ainda de rodar 5 vezes em cada um deles, daí vai para 5000 vezes, tá? 5000 treinamentos de modelos, quer dizer, começa a ficar muito caro, tá? Agora, se eu fizer a validação cruzada apenas nesses conjuntos aqui que eu selecionei, tá? Que vão ser P conjuntos diferentes, né? Porque é um conjunto para um preditor, um para dois, um para três, um para quatro, né? Nesse caso, não tem problema, porque vão ser só P exemplos. Então, no caso, se o P fosse 10, né? Em vez de fazer 1024 validações cruzadas, eu faço só 10, porque é uma para cada número de preditor, né? Então, com isso, acaba sendo bem mais rápido. Mas se tiver um computador muito rápido ou um modelo muito simples, ou com poucos preditores, você poderia fazer a validação cruzada direto aqui, tá? Daí nem precisaria fazer esse meu último passo que eu comentei, ok? Então a gente vai ver esse procedimento daqui a pouquinho aí, quando eu for mostrar para vocês um exemplo no Scikit-Learn. Mas como eu disse, né, esse modelo, esse procedimento, apesar de ser mais simples, ele é caro, né? 2 elevado a p é muito alto, ok? Treinar 1000 modelos, se o modelo for um pouquinho, para P igual a 10, né, 1000 modelos, se o modelo for um pouquinho mais complicado, que a gente vai demorar muito, e para P igual a 20 já começa a ficar quase inviável, ok? E daí tem outros procedimentos que, em geral, eles acabam tendo um desempenho muito próximo do melhor subconjunto, mas a quantidade de testes que eu preciso fazer é muito menor, tá? Que é o que a gente chama de passo a passo. Tá? E a gente tem duas, que seriam stepwise. A gente tem duas maneiras de fazer, tá? Uma que é a forward, que eu estou traduzindo aqui como incremental, quer dizer, você vai aumentando a quantidade de preditores em cada passo. E a outra que é o backward, que eu estou traduzindo como decremental, que você vai decrementando aí a quantidade de preditores, tá? Então, o que eu faço aqui é o seguinte, ó. Primeiro eu pego todos os exemplos aí que tem só um preditor, ok? Então, nesse caso, A, B, C e D, e vejo qual que é o melhor. Nesse caso, por exemplo, foi o C. Depois eu falo, eu vou pegar esse C agora e vou escolher ele. Agora eu vou pegar todos os modelos com 2 preditores, mas sendo que um deles é o C. Tá? Então vejam que aqui eu não precisei testar esses 6 modelos aqui. Eu só precisei testar 3, porque só 3 que tem o C incluído. Depois aqui eu testei todos e vi que o CD é o que funcionou melhor. Então eu venho aqui o CD e agora eu testo todos os modelos com 3 preditores que tem o CD incluído. E daí foram só esses dois aqui, ao invés de 3, né? Depois os que tem 4 preditores. E daí depois eu pego, por exemplo, digamos que eu solucionei esses 4 aqui, tá? Aqui acabou batendo, pode ser que não bata, quando eu faço o melhor subconjunto incremental, às vezes não bate, porque isso aqui é o que a gente chama, que a gente está fazendo uma abordagem, a gente chama de grid, tá? Em grid seria, normalmente a gente traduz como guloso, tá, ok? É, então, nesse caso aqui eu falo, ó, eu pego o exemplo aqui com o preditor, eu pego o melhor e suponho, se o C foi melhor com o preditor, com 2 preditores tem que ser o modelo que o C está incluso, tá? Isso não é necessariamente verdade, tá? Poderia ser que o A e B fosse melhor, tá? E aqui eu não testei. Mas acho que para esses casos de aprendizado de máquina, praticamente sempre, tá? Ou na grande maioria dos casos, isso aqui vai valer, tá? Quer dizer, ou pelo menos quando o C for super importante, isso vai valer, ok? Talvez não valha aqui no final, que você fala, tem um monte de variável que praticamente não importa. E daí, na hora que você escolher entre duas variáveis que não importa, pode ser que se eu comparar esse daqui com esse daqui, dê um pouquinho diferente, tá? Mas como são com variáveis que não importam, provavelmente não vai alterar seu resultado, ok? Tá. Mas voltando aqui, é, então depois assim eu faço a seleção e daí para escolher entre esses 4 aqui eu faço a minha validação cruzada, igualzinho eu tinha mostrado aqui. Tá? Por que que aqui eu faço desse modo? Qual que é a vantagem, né? É porque aqui a quantidade de modelos que eu vou testar é muito menor. É P vezes P mais 1 sobre 2.
Tá? E por que é P vezes P mais um sobre 2, tá? Porque na verdade eu tenho esses meus P passos que estão aqui, ok? E daí, em cada um desses, à medida que eu vou, então cada um desses passos aqui, tá? À medida que eu vou seguindo aqui para baixo, né, eu vou diminuindo a quantidade de variáveis que eu tenho. Então, se eu pegar aqui no primeiro passo, eu tinha o quê? P menos, desculpa, no primeiro passo eu tinha P exemplos para comparar. No segundo eu tenho o quê? P menos um, P menos 2, P menos 3, ok? E daí se eu fizer a conta aí de quantos elementos total eu vou ter aqui, eu caio no P vezes P mais um sobre 2, ok? É, Agora veja a diferença, né? Se eu tiver 10 modelos, aqui, é, se eu tiver, desculpa, 10 preditores, aqui eu tenho 1024, 2 elevado a 10. Aqui eu vou ter quanto? Eu vou ter 10 vezes 11, né? 110, dividido por 2, 55, mais um 56. Quer dizer, eu vou ter 56 ao invés de 1000. Se pego a 20, aqui eu vou ter o quê? Mais de 1 milhão. Aqui eu vou fazer a conta bem aproximada, tá? 20 vezes, tudo bem, 20 vezes 21 dá 420, né? Dividido por 2, 210, 211. Tá? Aqui eu vou ter 211 modelos que eu vou testar, aqui eu vou ter mais de 1 bilhão, 1 milhão, né? Então agora compara 1 milhão com 211, quer dizer, ficou 5.000 vezes mais rápido, tá? Então por isso que na prática, se o P for um pouquinho maior, eu vou usar esse daqui, eu nunca vou usar o melhor subconjunto, ok? Então esse daqui acaba sendo o método preferido aí, tá? Tem uma outra opção também que é o decremental, que é o backward, que faz exatamente o processo oposto. Ele testa com todos, depois agora ele vai pegar e vai falar, bom, agora eu vou testar com P-1 preditores, vou pegar todas as opções aqui e vou ver qual que for melhor. Foi isso aqui, ok. Agora aqui eu vou pegar todas as opções com dois preditores, mas considerando apenas esses três aqui que estavam nesse subconjunto. Tá? Então o A não está aqui, então o A não entra aqui. Então eu testo esse daqui. Depois eu pego, aqui eu tenho que escolher desses três aqui, né? E eu descobri que o CD é melhor. Daí que eu faço? Eu testo com o preditor, mas olhando só para o C e para o D, que são os que estão aqui. Tá? E o número de passos aqui é o mesmo do incremental, ok? A única diferença talvez é que aqui você vai testar em geral modelos maiores, né? Porque você vai testar modelos com P-1, P-2, então você vai ter mais exemplos com modelos maiores, aqui você vai ter mais exemplos com modelos menores. Então talvez aqui seja mais rápido de você rodar, tá? Mas a gente já vai ver o exemplo disso daí rodando, acho que vai ficar um pouquinho mais claro. E esse slide aqui, ele basicamente ele aborda mais ou menos algumas coisas que a gente já tinha visto, tá? Mas aqui ele está colocando a parte gráfica, que fica mais fácil de visualizar, tá? Então, como eu falei, né, para cada K número de preditor, a gente escolhe o melhor modelo, usando dados aí de treino, né? E depois a gente usa a validação cruzada nos dados de validação para escolher o melhor K, ok? Então, isso aqui seria um exemplo aqui, tá? Onde a gente tem, por exemplo, 10 preditores aqui, quer dizer, não sei quantas bolinhas cinzas tem aqui, eu tô chutando que são 10, tá ok? E daqui ele está vendo, ó, o que acontece, por exemplo, quando eu pego diferentes conjuntos de preditores. Então aqui ele mostra, por exemplo, ó, se eu estiver pegando só um preditor, se eu pegar um preditor que está aqui, o erro é esse, é 2. Tá? Vou falar só 2 vezes 2 vezes 10 a sétima, tá? Aqui é só 2. Se eu pegar um outro preditor aqui, o erro vai ser 6,5. O outro é 8, o outro é 9. Quer dizer, então de todos esses, que foi melhor foi esse daqui. Depois para dois preditores. Aqui cada ponto são todas as combinações de dois preditores que tem. E dependendo da combinação dos preditores, eu vou ter erros diferentes. E daí eu peguei aqui a combinação que deu o menor. Tá? Depois a mesma coisa para 3. Tá? Então você vê, cada grupo de preditores que eu escolher vai ter diferentes erros. Eu estou escolhendo o grupo de 3 que está aqui. Eu vou fazendo isso aí até no caso de 11 preditores. Tá? E você vê o que? O erro ele vai diminuindo. E quanto mais preditores, menor o erro. Tá? Porque aqui eu estou trabalhando com erro de treinamento. E meu erro ao quadrado é o contrário. Ele pega e vai sempre aumentando. Tá? O que às vezes acontece é que chega um momento, por exemplo, que quando eu passo a ter só preditor irrelevante, daí o R ao quadrado não vai melhorar, porque os novos preditores não estão ajudando, ou vai melhorar muito pouco, né? Como eu falei assim, quanto for mais preditores, a tendência é aumentar. Mas pode ser que esse aumento seja desprezível, né? Então, nesse caso, o que acontece é que ele fica praticamente reto, né? E aqui é a mesma coisa, está praticamente reto. Ele está caindo, mas muito devagar, ok? Mas, como eu tinha comentado, né, o erro de treino não reflete o erro do teste. E daí como que eu posso estimar o erro de um teste? Tá? Então tem duas maneiras aí de fazer.
No caso da regressão linear, e alguns outros modelos aí que são bem simples, tá? Existem maneiras de você estimar qual que vai ser o erro do teste a partir dos erros do treino, usando aí técnicas estatísticas, tá? Então tem várias medidas aí que usam para tentar estimar aí qual que é esse erro do teste a partir do treino. Então uma delas, por exemplo, é o BIC, que vem é o é, como que é? Bayesian Information Criteria. Então é um critério de informação aqui bayesiana, tá? Eu não vou entrar muito aqui em detalhe, porque daí já é uma coisa bem mais específica, é parte mais estatística, tudo, então acho que tá um pouquinho fora aí do escopo. E no próprio livro também ele só coloca lá as fórmulas sem exatamente explicar aí da onde que elas vieram, né? Tem um livro, a gente está usando Introduction to Statistical Learning, tem outro livro chamado Elements of Statistical Learning, tá? Que são os mesmos autores. Esse livro é mais aprofundado e lá eles explicam melhor sobre esses critérios aqui. Mas o importante é, esse critério aqui para estimar o erro de teste, o que ele faz? Ele olha para o erro de treino, que é o meu RSS, né? Que se lembrando, o RSS é a minha soma dos quadrados dos resíduos, né? Então, quando eu faço a predição e comparo com o y, eu vejo o resíduo aí da minha diferença, tá ok? E daí eu somo aí os valores quadrados. E daí o que ele faz é o seguinte, ele tenta pegar aí qual que é a variabilidade aqui dos meus dados, quer dizer, quanto maior a variabilidade, provavelmente maior vai ser o meu erro quando eu passar do treino para o teste, né? Porque se os dados são muito variáveis, e daí eu peguei um conjunto de dados para o treino, né? Quanto mais quanto mais variáveis eles forem, maior vai ser a variabilidade entre os modelos que são gerados no treino, né? Então, provavelmente, quando eu for rodar esse modelo aí que foi treinado nesse conjunto de dados do treino no teste, é bem possível que o erro seja maior, tá? Porque os dados do treino estavam mais ruidosos. Nós temos ainda aqui na fórmula o D, tá? O D é o meu número de dimensões, tá? Aqui é o número de preditores, então quanto mais preditores, como eu tinha comentado, né, você acaba fazendo um ajuste mais fino, né, do modelo no treino, então provavelmente o erro do teste acaba aumentando também, tá? Então ele multiplica pelo D. Aqui ele multiplica pelo log de N, que é N é o número de observações, o número de exemplos que eu tenho, tá? Mas note que esse log de N está dividido pelo N, tá? Então na verdade o que acontece é, quanto mais exemplos eu estou de observações, menor vai ser a diferença para o meu erro do teste, tá? Então, se eu tenho muitas observações, aqui eu vou ter log n, né? Mas está dividindo pelo n, então a tendência é que a diferença no meu erro do treino para o teste ele aumente, tá? Desculpa, ele diminua, tá? Então, só resumindo aqui, quanto maior a variabilidade dos dados, maior vai ser o erro no teste, né, comparado com o treino. Quanto mais dimensões, também maior vai ser o erro no teste. E quanto mais observações, daí vai diminuir o erro no teste, ok? Então esse BIC aqui ele dá para a gente uma estimativa, tá? E aqui no livro ele compara aqui os três maneiras de estimar o erro aqui em um exemplo que ele utilizou. Então nesse caso aqui ele pode falar o seguinte, ó, provavelmente é o mesmo, né, que está aqui com 11, tá? 11 preditores. Então se a gente quisesse estimar aqui a validação, o erro aí do teste, né, usando aqui o meu BIC, ele acharia que o mínimo aqui estaria o quê? Em torno de 4, alguma coisa assim, né? 4, 5, tá? Aqui que está o menor. Se eu fizesse usando validação cruzada, o menor aqui está o quê? Está em 6. Tá? Desculpa, a validação simples, né, com 50% de treino e 50% de teste está aqui no 6, e a validação cruzada está aqui no 6. Tá? O que a gente vê assim, com relação à validação simples e à cruzada, né, a vantagem da cruzada ela é menos ruidosa, né, que está um pouquinho mais suave do que a simples, né, e a gente viu que a validação cruzada em geral ela vai ter muito menos variabilidade, né, dependendo do conjunto que eu usar para o treino e teste, então a gente acaba preferindo usar esse daqui. Tá? Agora, comparando esse resultado da validação cruzada com o do meu BIC aqui, você vê que eles estão bem parecidos, né? Na verdade, o BIC aqui acabou escolhendo 4, aqui escolheu 6, mas a princípio eu poderia ter pego 4 aqui também, porque você vê que a diferença aqui ela é mínima, né? Em todos isso daqui. Então, normalmente, tá? Que alguém pode perguntar, qual critério que eu uso aqui, tá? Em geral, a gente pensa o seguinte, ó, a gente pega o menor valor, o menor número de preditores, tá? Quer dizer, a gente vai falando, a gente vai diminuindo, quando isso aqui estabiliza e para de cair, a gente pega entre os que estão perto do valor mais baixo, aquele que tem o menor número de preditores. Então o 6 ele é o mais baixo, só que o 4 está praticamente no mesmo valor
e usa menos preditores. Então, se eu fosse escolher aqui, eu escolheria o 4, eu não escolheria o 6, tá? Apesar do 6 ser o menor possível, ok? Quer dizer, dá para ter algum critério aí, tá? Na verdade, não tem um critério tão objetivo, porque assim, se eu quisesse falar o menor possível, eu pegaria o 6. Tá? Só que vale a pena pegar um modelo com 6 preditores ao invés de 4, só para melhorar um tiquinho de nada no erro de validação? Provavelmente não, é melhor pegar o de 4. Tá? E o critério que em geral as pessoas usam é o seguinte, ó, ela pega o menor erro possível, por exemplo, do 6, tá? E tenta ver qual que é o erro padrão para essa média aqui. Porque, lembrando, esse 6 aqui ele já é uma média, né? Porque você fez a sua validação cruzada, né? Mas então ele chegou aqui numa média, ok? Então, uma coisa que você poderia fazer é qual que é a incerteza que eu tenho sobre o valor dessa minha validação cruzada? Então eu poderia pegar, por exemplo, poderia rodar a validação cruzada 10 vezes, ok? E daí se eu rodasse 10 vezes a validação cruzada, cada vez ia dar um valor um pouquinho diferente. E daí, a partir daí eu ia poder calcular qual que é o meu erro dessa média, né? E daí a partir do erro dessa minha estimativa da média, eu poderia definir lá, então eu tenho o meu valor, né, na minha média, eu tenho minhas barrinhas de erro, e daí eu falo, ó, eu pego o menor valor e as barrinhas de erro. E daí eu vou pegar aqui, eu vou procurar aqui na curva, o primeiro valor que está acima dessas barrinhas de erro aqui. Tá? E em geral é esse que eu pego. Tá? Porque a gente fala o seguinte, ó, você tem o menor valor. Tudo que está entre as barrinhas de erro, estatisticamente eles são a mesma coisa. Então, normalmente o que eu vou tentar pegar é falar, pegar o primeiro valor aí que está fora dessas barrinhas de erro, eu escolho esse daqui. Tá? O problema é que daí, você tem que ficar fazendo rodar um monte de vezes, tudo, então tem que ver se vale a pena. Então, no final a gente não vai fazer isso. Aí mesmo o livro também acaba não fazendo isso, então o que eu vou fazer é isso aqui. Tá mais ou menos aqui, a gente vai olha no olho mesmo. Você olha aqui, claramente, isso daqui, eles estão praticamente plano aqui, é tudo igual, então eu pegaria o 4 aqui, ok? Então acho que seria uma maneira da gente pegar e escolher aí a quantidade de preditores, tá? Bom, terminando aqui a parte teórica, então, vamos então ver aí como que a gente roda isso daí no scikit-learn. Bom, agora estamos no Colab, tá? Então, que nem eu fiz na primeira aula, dessa vez eu também já deixei o código aqui pronto, tá? Pra gente não ficar muito tempo aqui eu digitando, né? E uma parte do código é igualzinho o da aula 5.1, tá? Então, aqui eu estou pegando, importando os mesmos pacotes, estou lendo aqui o mesmo conjunto de dados da diabetes, tá? E aqui eu tenho a mesma função evaluate model que eu usei na aula 5.1, né, onde você passa aqui o modelo x e o y, ele devolve qual que é meu MSE e qual que é meu R quadrado, ok? E aqui eu vou só rodar uma vez, tá? Onde eu treino aqui meus dados no conjunto de treino de validação, só para ver se está tudo funcionando. E ok, eu treinei meus dados aqui da regressão linear, fiz um fit aqui com os dados de treino, né? O split aqui eu fiz 80% de treino e 20% de validação. E daí, quando eu faço a avaliação do modelo com os dados de treino, deu 0,51. O R quadrado, né? E quando eu faço aqui nos meus dados de validação, meu R quadrado deu 0,52. Até que não mudou muito aqui, ok? Às vezes pode acontecer até de validação da melhor, né? Porque é o que aconteceu aqui, tá? Porque o que às vezes acontece é que, às vezes, por sorte, no conjunto de validação caíram exemplos mais fáceis. E daí, o conjunto de validação acaba ficando melhor que o de treino, tá? Isso não é tão comum assim de acontecer, mas pode acontecer, ok? Se eu rodar aqui de novo, daí já mudou, né? O coeficiente de determinação caiu bastante, tá, ok? No validação. Então, o esperado é que no validação ele caia, tá? Mas por isso que a gente usa a validação cruzada, né? Quando a gente roda a validação cruzada, ele vai tirar esses extremos aqui, onde às vezes a validação está muito menor do que o treino ou está maior do que o treino, tá? Por isso que é legal fazer a validação cruzada, ok? Tá. Bom, aqui é onde começa a parte nova aí, que é a parte que interessa, tá? Então é onde eu vou mostrar para vocês aí. Eu vou mostrar dois exemplos, tá? Vou mostrar aí o do selecionar aí de todos os subconjuntos, né? Que é um dos que a gente viu ali na aula. E também eu vou depois mostrar o forward, que é o incremental, tá? Então, no caso aí de todos os subconjuntos, o que eu fiz aqui? Tá? Eu criei uma função select from all, que ele passa o modelo, passo os dados x, né? Os meus preditores aqui é a minha resposta y. E daí o que eu tenho que fazer, né? Lembrando, eu tenho que primeiro pegar, para todos os casos que tem só um preditor, testar todos e ver qual que é o melhor. Depois, para todos os casos que tem dois preditores, testar todos e ver qual que é melhor. Depois, todos com de três preditores. E assim por diante. Tá?
Então o que eu vou fazer assim, eu vou guardar, vou pegar dois vetores, aonde no primeiro vetor eu vou guardar qual que foi o R quadrado aí do meu melhor resultado aí, tá? Por exemplo, para um preditor, para dois. Então esse vetor aqui vai guardar para cada número k de preditores qual que foi o melhor R quadrado. E o pair aqui, não devia ter chamado de pair, né? Deveria ter chamado de conjunto, de set, sei lá. Mas assim, ele vai guardar aí qual que é o meu conjunto de preditores que estavam no caso que teve o melhor R ao quadrado, tá ok? Então lembrando, se tiver dois preditores, né, estou testando AB, AC, AD, CD, BC, testando todos, e daí digamos que o CD foi melhor. Então eu vou marcar aqui C, D, tá? Eu estou guardando esses dois preditores. Tá? Então chegando aqui eu tenho o laço principal, então o que eu faço nesse meu laço principal? Ele tem o valor K, que vai de 1 até P, tá? Como que eu descubro o meu P, né? Eu faço x.columns. X.columns é minha lista de colunas, né? Então é o meu número de preditores, tá ok? E daí eu ponho mais um por quê? Porque lembra, quando eu faço range, ele não inclui o último número, por isso que eu ponho mais um, tá? Então se aqui o length for 10, ele iria só de 1 até 9. Então se eu quiser até 10, tem que pôr mais um aqui, ok? Agora eu vou gerar todas as combinações. Como que eu faço isso, tá? Eu poderia fazer na mão, mas é muito melhor eu usar se tiver algum pacote pronto no Python, também é melhor, tá? E daí a gente tem lá um pacote no Python chamado itertools, tá? E nele tem uma função chamada combinations. E o que que essa função faz? Ela pega aqui, você passa para um vetor, por exemplo, esse meu vetor x.columns, lembrar no Pandas, né? Ele vai me devolver a minha lista de colunas que eu tenho lá no meu data frame, tá? E ele vai gerar todas as combinações dessa minha lista de colunas que tenham k elementos. Então, se k igual a 1, ele vai gerar todas as combinações com elementos. Se k igual a 2, todas com 2 elementos. Se k igual a 3, com 3 elementos, assim por diante. Então, o combi, ele já vai ter todas as minhas combinações aqui, né? E daí o que eu vou fazer aqui é o seguinte. R2.7, R2.PES aqui, acho que eu esqueci aqui, eles não servem para nada. Deixa eu apagar aqui. Ah, não, não, serve sim, desculpa. Tá. Eu já vou falar deles. Então, aqui eu vou ter um laço, tá? E nesse meu laço aqui, então, eu vou percorrer todas as combinações possíveis. Por quê? Em cada uma das combinações, eu vou fazer o fit do meu modelo e vou calcular o erro dele usando a função evaluateModel que a gente tinha definido aqui em cima, ok? E daí eu vou pegar e eu vou guardar qual foi o par que eu testei no meu vetor pairs e vou guardar qual que é o R2 que ele foi devolvido aqui no meu evaluate model nesse meu R2 set. Tá? Eu estou guardando só o R2, eu poderia estar guardando o MSE e escolher pelo MSE, poderia ser também, tá? Mas aqui eu estou fazendo pelo R2, ok? E daí depois que eu guardei para todas as combinações, eu guardei aqui o resultado do R2 e dos meus pares para todas as combinações, ok? Dos meus conjuntos para todas as combinações, tá? E agora que eu tenho aqui o resultado para todas as minhas combinações, o que eu faço? Eu vou escolher a melhor. Então eu olho para o meu R2 set e vejo, qual que é o meu R2, o maior de todos, tá? E daí, em vez de usar max, eu uso o argmax, porque a função max do NumPy ele devolve o maior valor. Mas eu não quero só saber o maior valor, eu quero saber em que posição que está. Por que eu quero saber em que posição que está? Para eu descobrir aqui qual que é meu conjunto de preditores que deram aquele R2. Tá? Então, eu pego qual que é a minha posição, que está aqui, e depois eu guardo o meu melhor R2. Eu vou olho para esse meu R2 set aqui na melhor posição, né? Lembrando que a melhor posição é a posição onde eu tenho o maior valor do R2, então ele vai me devolver o maior valor do R2. E aqui ele vai me eu vou pegar aqui de todos os meus pares, né, de todos os meus conjuntos, aquele que estava na posição que teve o maior R2. E daí eu guardo aqui. Tá? E daí eu faço isso para todos os cars. Então no final, esse meu best R2 e best pair, ele vai ter o quê? Qual que foi o melhor R2 para k igual a 1 e qual que foi o preditor para k igual a 1 que ficou melhor? Qual que é o melhor R2 para k igual a 2 e qual que é o par de preditores que ficou melhor aqui? Depois umas coisas para igual a 3, 4, 5 até chegar no número total de preditores. Okay? Eu passei algumas coisas aqui um pouco rápido, deixa eu voltar aqui só para também esclarecer. Tá? Uma coisa aqui que vocês devem estar vendo, quando eu vou passar aqui, para que ele está tremendo a tela, tá? Quando eu vou passar aqui o meu
o meu x aqui para o meu fit, eu passo x list i. O que eu estou fazendo aqui? O, Quando eu pego esse meu combi aqui e mando ele gerar listas, o que ele está fazendo? Ele está gerando uma lista de índices. Desculpa, não está gerando uma lista de índices. Ele está gerando para mim essa minha combinação aí de preditores, tá? Então, por exemplo, se criamos esse x.columns, acho que é melhor eu mostrar aqui embaixo, que daí fica mais fácil, que senão vocês têm que ficar só usando a imaginação, é um pouquinho mais difícil, tá ok? Então eu vou pegar aqui, ó, vou imprimir aqui o meu x.columns para você ver, ok? Tem todos aqui meus preditores. Agora eu vou pegar aqui e deixa eu importar isso daqui, porque eu não importei em lugar nenhum ainda, senão vai dar erro. Eu vou chamar aqui meu combinations. Ok? E agora eu vou rodar esse meu for aqui, que está aqui. E vou mandar imprimir o i, só para ver o que está acontecendo. É que ele não definiu k, eu vou fazer k igual a 2. Okay? Então veja o que ele fez. Ó. Em cada passo, ele me devolve uma lista com os meus preditores, então que eu tô usando na combinação. Então na primeira lista ele pegou age e sex, na segunda age, BMI, age, BP, assim por diante. Tá? Depois todas as combinações possíveis 2 a 2, é isso que ele está me passando. Então eu vou ter aqui essa minha combinação de dois elementos aqui, tá ok? Então é isso que está acontecendo aqui. O i ele tem essa combinação aqui. Tá? Então agora lembrando, o meu x, se eu pegar aqui embaixo, tá? Eu vou fazer aqui o meu print no x, né? O que o meu x tem, né? Aqui para baixo. Ó. O x vai ter aqui os meus valores para todos os preditores. Só que eu só quero pegar, por exemplo, os preditores S4 e S5. O que eu faço? Eu faço o x e daí eu ponho entre colchetes S4 e S5. Daí isso vai me devolver só essas duas colunas aqui. Tá? Então é isso que ele vai fazer. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu estou pegando aqui, eu estou falando, ó, eu quero o meu x, mas eu quero só essas colunas que estão aqui no i. Tá? E por que eu tenho que colocar esse list aqui? Tá? Se você colocar sem o list, ele vai reclamar porque o Python ele não aceita que você manda aqui ele chama aqui de tupla, né? No Python ele não aceita que você manda assim, ele quer que receber isso aqui no formato de lista, tá? Que é quando está entre colchetes. Então para transformar essa tupla numa lista, eu uso o list i dele transforma isso numa lista. Tá? Então eu vou fazer o fit só do x com esses preditores que estão marcados aqui. Vou comparar aqui com y, ok? Depois, quando for avaliar o modelo, eu vou avaliar também. Só vou mandar o x com esses preditores aqui e esse y, tá? E daí eu tenho o resultado. Tudo bem? Então, uma coisa também, quando estiver mexendo no código, se vocês tiverem qualquer dúvida em qualquer passo, vocês sempre podem pegar, abrir uma nova célula aqui, rodar para ver o que está fazendo aquele comando. Vocês podem pegar e também imprimir alguma coisa aqui no meio, tá? Tudo isso aí é possível de fazer, ok? Tá. Então aqui em cima o que eu fiz? Eu descobri agora então, para cada K, qual que é o melhor par e qual a melhor combinação, né? E qual que é o valor da R2. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso escolher. Tá? Só que lembrando, quando eu vou escolher, eu posso fazer duas maneiras, né? Eu poderia simplesmente escolher ele só olhando para o conjunto de treinamento. Tá? Deixa eu até mostrar aqui o que acontece se eu olhar só para o conjunto de treinamento. E daí eu vou mandar rodar, né? Eu vou mandar então, eu tenho esses meus pares aqui, o R2 e o best pair, e eu vou mandar ele gerar um gráfico aonde no eixo X ele coloca meu número de preditores e no eixo Y ele põe o melhor R2, ok? É isso que ele vai mostrar. Então o que a gente vê, ó, à medida que a gente aumenta a quantidade de preditores, o erro de treinamento o R ao quadrado vai aumentando, tá? E faz sentido, que é o que a gente já tinha discutido, ok? Mas agora eu vou pensar, será que o meu erro de validação também aumenta à medida que aumenta o conjunto de preditores? Desculpa, o meu R ao quadrado também aumenta quando eu aumento o conjunto de preditores? Vamos ver, né? Eu quero ver se o meu R ao quadrado do teste aumenta, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o validação cruzada para estimar meu erro do teste. Então o que eu faço aqui? Eu vou criar um segundo vetor chamado bestr2 para o CV, quer dizer, ele vai me dar o melhor R2 quando eu uso a validação cruzada. E daí agora, eu vou pegar para toda essa minha lista dos melhores pares, tá? Que são, por exemplo, melhores pares
de um elemento, de dois, de três, de quatro, eu vou para cada um deles, eu vou rodar a validação cruzada. Para cada um desses pares que estão aqui, eu rodo a validação cruzada. Tá? E daí eu estou rodando uma validação cruzada com 10 aqui. Tá? E daí eu vou calcular aqui qual que foi o meu resultado. E daí eu extraio daqui qual que foi o meu test score, né? Meu test score eu pedi para ser o R2, então ele está me extraindo o R2. Lembra que no Cross Validation ele devolve uma lista com todos os meus R2, tá? Então eu pego a média, né, para eu achar o R2 médio e eu guardo aqui nesse meu vetor best R2. E depois eu mando imprimir esse meu best R2 CV. E é isso que eu vou fazer. Tá? Então a gente vê, ó, quando a gente compara a validação, o que acontece? Ele vai aumentando, 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 tá? Daí chega um momento que ele para de aumentar aqui, e daí ele começa a diminuir, tá? Deixa eu colocar aqui o grid, que daí fica melhor de a gente enxergar, tá? Senão fica difícil ver, né? Aí demora um pouquinho porque ele tem que fazer todos esses cálculos aqui de novo, tá? Mas tudo bem, como não é tão demorado, a gente põe para rodar. Então a gente vê, ó, meio que aparentemente ele chegou no pico aonde? No 6, né? Então a princípio poderia falar, ó, eu posso pegar 6, se eu quiser, ou talvez eu poderia pensar, vou pegar 5. E 5 está um pouquinho menor, tá? Aqui qualquer escolha dos 5 ou 6, as duas estão razoáveis, tá? Porque eles estão muito perto. Quer dizer, esse aqui claramente está abaixo desse, né? Então eu falo, vou pegar o 6 está um pouco maior, mas se fosse pegar, eu pegaria o 5 mesmo, que você tem menos preditores e daí provavelmente o modelo vai ser mais estável, vai funcionar melhor aí no conjunto de teste. Então, de 5 preditores, que eu posso até olhar aqui que eu mandei imprimir a lista. Então, com 5 preditores eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, seriam esses daqui. Tá? Se eu quisesse pegar com 6 preditores, eu iria adicionar também o S2. Tá? Mas com esses 5 aqui, ele já está dando um resultado bom, então eu poderia pegar só esses 5 preditores aqui. Tudo bem? Tá. Então, isso aqui foi a parte aqui do selecionar de todos, né? Agora eu vou descer aqui um pouquinho. Deixa eu apagar isso daqui, que foi só um teste que a gente fez. Agora, o segundo modelo que eu quero mostrar para vocês é o Select Forward, que é o da minha seleção incremental. E vocês vão ver que o código aqui é muito parecido com o anterior, tá? Então eu recebo aqui o modelo, o x e o y, eu tenho aqui os vetores onde eu vou guardar aqui meus melhores valores, tá? Eu vou ter aqui o meu laço, onde o meu k vai de 1 até o número de preditores. Aqui eu vou guardar aqui os R2, né, de todos os conjuntos lá que eu testar, né? Aqui minha lista aí de pares, ou de conjuntos, né? E depois aqui tem alguns prints aqui, deixa eu apagar aqui. Tá. E daí depois que coisa eu ponho os prints aqui. Tá. Só que aqui é onde começa a mudar, né? Porque o que acontece, né? No caso de selecionar todos, quando eu pegava para cada um dos Ks, eu tinha que pegar todas as combinações possíveis de dois preditores, todas de três preditores. Aqui não. Aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar e assim, no começo, né, quando eu caio igual a 1, o que acontece? Eu tenho que pegar todos os preditores que estão sozinhos. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar e vou falar, ó, o par, tá, vai ser qual que é o par que eu estou testando naquele momento. Daí ele faz o papel desse meu, quando eu olhava aqui em cima, ele faz o papel desse meu i que eu tinha aqui, né? Porque aqui lembrando que esse meu i, ele era qual que é o conjunto que eu estou testando naquele momento, tá, ok? Aqui eu vou chamar qual que é o par que eu estou testando no momento, ok? E daí eu vou fazer o quê? Ele vai pegar qual que foi o melhor do último passo e vai incluir o i. Tá? Quem que é o i aqui? O i é a minha lista de preditores. Tá? Então, assim, quando o k for igual a 1, o que vai acontecer? O meu best vai estar vazio, porque ele começa vazio. Tá? E daí ele vai pegar e vai fazer o conjunto vazio mais o meu preditor, por exemplo, meu preditor age. E depois, o conjunto vazio mais o BMI, meu conjunto vazio mais o sex. Vai fazer isso para todos, ok? Então ele vai pegar aqui em cada passo aqui desse laço, ele vai gerar um conjunto contendo um único preditor. E daí o que eu faço? Eu faço fit para esse preditor, depois eu calculo o meu modelo, eu avalio o modelo, pego o meu R2, eu guardo aqui, pego o meu par e eu guardo aqui, ok? É, então aqui eu tinha até deixado aqui para imprimir, deixa eu colocar aqui um print no meu pair, só para vocês verem o que está acontecendo. Tá? Vou colocar aqui para rodar.
Então, se eu colocar aqui para rodar, o que vai acontecer? Ó, primeiro, ele vai pegar. Deixa eu só ajeitar aqui. Ó, agora sim. Primeiro ele vai pegar, ele vai imprimir todos os casos que tem só um par, só um elemento, tá ok? E daí ele vai pegar e vai escolher o melhor aqui, tá? Provavelmente aquele que escolheu o melhor vai ser eu sei que foi o BMI. Por quê? Porque daí quando ele escolher o melhor aqui, ele vai colocar o best como sendo o meu par que foi melhor. Então aqui provavelmente ele escolheu o BMI. Tá? E daí o que acontece no passo seguinte? Ele vai combinar o BMI com todos os outros. Tá? E como que eu faço para combinar todos os outros excluindo o BMI? Aqui em cima eu faço o seguinte, então, ó, vamos lá. Eu fui lá e eu coletei todos os meus R2 para todos os pares possíveis de K igual a 1. Eu vou escolher aqui o melhor, né, com best pos, igualzinho do outro, vou usar o argmax. E daí eu vou pegar o meu for de R2, tá? Eu vou guardar qual que foi o valor do melhor R2, tá? A mesma coisa que eu tinha feito no de cima, ok? E no for de pair, eu vou até mudar aqui de linha para ficar igual estava lá em cima. Eu estou guardando qual que foi o melhor par de k igual a 1, ok? Só que daí eu faço dois passos a mais aqui. O primeiro eu guardo qual que foi o melhor par, tá? Por quê? Porque se o melhor par aqui no primeiro caso for o BMI, no passo seguinte eu quero pegar todas as combinações de dois preditores que incluem o BMI. É isso que eu vou fazer, tá? Então eu vou guardar aqui meu best, ok? E daí eu vou remover esse bash aqui da minha lista de preditores, porque quando eu quiser rodar todos os casos com dois preditores, não quero fazer BMI e BMI de novo. Então eu removo o BMI. Então é isso que aconteceu aqui. Eu escolhi o BMI e removi ele. Daí no segundo passo, ó, eu vou combinar o BMI com todo mundo que não é BMI. Tá? E daí aqui, qual que foi a melhor combinação? Tá? Foi BMI S5. Por que eu sei que foi BMI S5? Porque ele foi usado aqui embaixo. E daí o que eu faço? O meu S5 eu excluo da minha lista de preditores. Porque agora ele vai combinar BMI S5 com todo mundo, menos quem? Menos o BMI e menos o S5 que eu já tinha combinado, já tinha feito. Daí vai fazendo a mesma coisa. Tá? E você vê que cada vez que eu passo, a quantidade de combinações vai diminuindo. Né? Então aqui ó, eu tinha 3, 6, 9, 10 combinações. Aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 8, 7, 6, 5. Por quê? Porque como a cada passo cai, eu vou excluindo um dos preditores, a quantidade de combinações vai diminuindo. Tá? É, então por isso que eu diminuo bastante a quantidade de exemplos que eu preciso comparar. Ok? Então deixa eu apagar esse pair aqui, porque senão fica muita coisa. Tá? Impressa na tela, né? E depois aqui no final eu faço exatamente o código exatamente igual ao que eu tinha usado lá em cima, tá? Quando eu testava todos os casos, tá? Eu pego, mando imprimir o resultado do for de R2, só que daí são com meus R2 de treinamento, ok? E daí o que eu faço? Eu calculo para todos esses conjuntos que estão no best pair, qual que é meu R2 com a validação cruzada, eu guardo aqui, né, numa for de R2CV e daí eu mando imprimir, tá? Meu for de R2CV. E aqui eu mandei também imprimir o Best R2CV só para comparar. Tá? Então, o Best R2, lembrando, é o que eu usei aqui em cima, no Select from All. E o Forward R2, esse caso simplificado que eu faço o incremental. Tá? Então, vamos tentar comparar aqui. Deu um erro aqui, deixa eu só ver aqui. Depois eu vou ver depois o que é esse erro aqui. É... Mas é o que a gente consegue ver aqui, né? Peraí que tem alguma coisa errada, espera só um momentinho. Vamos ver aqui o que está errado. Acho que já sei o que está errado aqui. Eu passei daqui para baixo, aqui para cima, mas ele não pode passar aqui para cima. Por quê? Porque ele usa o best, que foi calculado aqui. Tá? Então eu deixei aqui para cima ficar mais bonito, mas na verdade eu estraguei o código. Tá? Então o best eu calculo aqui e daí depois que eu adiciono ele. Tá? Eu não posso fazer o contrário, ok? Agora sim. Tá? Agora eu estou comparando aqui o resultado aqui do meu training, né, que foi maior, e a validação usando aqui os pares que eu selecionei pelo método forward e pelos pares que eu selecionei pelo best, que inclui todo mundo. E você vê que as curvas são idênticas praticamente, tá? E aqui tem que dar idêntico por quê, né? Porque eu usei provavelmente ele selecionou os mesmos conjuntos aqui de elementos, ok?
E daí teve um aqui que deu um pouquinho diferente, que foi esse 5 aqui, que no da validação cruzada, o da validação forward, ele escolheu um que não era tão bom, provavelmente tinha uma opção melhor aqui, tá? Que eu falei na hora da seleção, né? Quando você vai fazendo forward, você não vai necessariamente pegar o melhor caso, ok? A melhor variável, ok? Então, o que acontece é que no 5 ficou um pouquinho mais baixo. Então, assim, se eu estivesse fazendo aqui essa minha validação cruzada com o Forward, eu teria pego o modelo com 6, com certeza. Porque o 6 está muito melhor que o 5 aqui, ok? Se eu estivesse fazendo com o Best, talvez eu tivesse pego com 5, talvez pegasse com 6. Tá? Mas você vê que na prática, qualquer um dos dois que eu estivesse usando estaria bom, né? Então, assim, nesse caso que dá para rodar todos os pares, melhor é rodar todos os pares, porque daí você sabe que você vai estar com o melhor resultado. Mas em muitos casos na prática você não vai conseguir rodar todos os pares. Então, nesse caso aqui não tem muito o que fazer, né? Você vai ter que rodar o forward e não vai ter opção. Ok? É... Então tá ok, eu acho que é isso que eu queria passar. Tá? Então agora a gente vai para a segunda parte da aula, onde eu vou falar aqui sobre regularização. Bom, voltando agora aos slides, veremos uma segunda maneira aí de melhorar aí o resultado da regressão, o ajuste da regressão linear, só que agora usando algo que a gente chama de regularização. Ok? Regularização, tá? Em inglês está o termo shrinkage, tá? Eu já vou chegar de onde que vem esses nomes aqui. Mas assim, com seleção de variáveis, a gente viu que a gente consegue retirar variáveis que são irrelevantes para a predição, né? A gente viu as duas maneiras de fazer isso, ok? E a vantagem da gente poder retirar essas variáveis são duas, né? Primeiro, você diminui aí a sua variância, né? Você não fica com aquele monte de variável que não ajuda na predição, né? No modelo, então você tirando ela, você diminui a sua variância aí. E além disso, você melhora a interpretabilidade do modelo, porque só as variáveis que interessam estão realmente lá. Tá? Então, fazer a seleção de variáveis acaba sendo bastante útil aí quando a gente está usando a regressão linear. Ok? Mas também temos outras alternativas para a gente trabalhar com regressão linear. Por exemplo, a gente pode pegar e manter todos os p-preditores que a gente tem desde o começo, só que agora a gente usa algumas técnicas para poder restringir, tá? Que seria que a gente também chama de regularizar os coeficientes. Quer dizer, então agora os coeficientes eles não podem ter qualquer valor. Os valores que eles vão poder ter, eles vão ser mais restritos, ok? É, e normalmente o que essas técnicas fazem, elas meio que forçam o modelo a diminuir os valores dos coeficientes. Tá? Então diminuir, né, em inglês seria o shrink, né? Então o shrinkage seria aí uma diminuição aí dos nossos coeficientes, tá, ok? E o que a gente vai ver são duas técnicas para a gente fazer essa diminuição dos coeficientes, ou essa regularização. Uma que a gente vai chamar de regressão laço, que o nome que a gente vai dar aqui vai ser L1, tá? E o que essa regularização vai fazer é que ela vai restringir aí a soma dos módulos dos coeficientes betas. Então a gente vai pegar o beta, por exemplo, você vai ter o beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, né? A gente vai pegar o módulo de cada um deles e vai querer fazer com que essa soma dos módulos seja a menor possível. Tá? A gente chama de L1 por quê? Porque você está como se estivesse pegando o valor do módulo e fazendo uma elevação a 1, tá? Exponencial a 1. Ok? E depois a gente tem a regressão reach, que a gente vai chamar de L2, onde a gente vai estar restringindo a soma dos quadrados dos coeficientes beta. Então a gente vai pegar beta 1 ao quadrado, mais beta 2 ao quadrado, mais beta 3 ao quadrado. Ok? Então, assim, o L2 é por quê? Porque a gente está fazendo os betas ao quadrado. Tá? Então, aqui é como se estivesse fazendo beta primeiro e aqui beta ao quadrado. Pois, em geral, a gente se lembra de L1 e L2. Ok? E aqui também a gente pode tentar ver graficamente o que acontece. Né? Então, isso aqui seria o seguinte: ó, isso aqui seria o meu beta, o valor ideal de beta 1 beta 2. Tá? Pelo menos para o conjunto de treino. Ok? E daí, à medida que a gente muda os valores de beta 1 e beta 2, eu vou saindo do valor ideal para o conjunto de treino. E daí, isso aqui são minhas curvas aqui que mostram, ó, em cada uma dessas curvas aqui, o valor do meu, por exemplo, do meu erro, né, do meu MSE ou do RSS, eles são constantes, ok? Então aqui eu aumentei um pouquinho o erro, aqui um pouquinho o erro, aqui um pouquinho o erro. Tá? E daí, quando eu ponho uma restrição, por exemplo, como a laço, eu estou restringindo o quê? A soma dos módulos de B1 e beta 1 e beta 2 de serem constantes. Tá? Então, o que acontece? Se o meu beta 1 ele diminui, o meu beta 2 ele vai aumentar na mesma proporção. Então, é como se a gente estivesse meio que fazendo esses valores aqui eles estarem em um losango.
tá? Então eu teria essa situação aqui e o local onde ele encosta aqui essa minha curva no meu losango seria o caso ideal, tá? E aqui nesse caso aqui seria o meu restrição read, né, o R2, que nesse caso aqui como é beta 1 ao quadrado mais beta 2 ao quadrado, eu caio o quê? Na equação aqui da minha circunferência. Então estou aqui na circunferência e daí o ponto ideal é onde eu encosto aqui, tá? É claro que assim, quando a gente estiver otimizando, a gente vai ver daqui a pouquinho, você pode escolher, né, qual que é o tamanho dessa bola, então ela pode ir aumentando ou diminuindo, né? E para que daí você escolha um tamanho aqui do seu círculo e uma distância aqui dessa minha curva vermelha com relação ao beta, onde eu minimizo aqui o meu erro total, tá? A gente já vai ver qual que é esse erro aí, ok? Então eu vou começar pela regularização read, que é L2, tá? Que é que a gente leva ao quadrado e no final ela acaba sendo a mais comum e também mais fácil de entender, apesar de ser o beta ao quadrado, tá? Então o que ela faz é o seguinte: isso aqui é o meu erro da minha regressão linear simples, tá? Simplesmente eu pego aqui a minha predição, o meu valor real, né, YI, e subtraio da minha predição, que é o beta zero mais beta j, x e j, ok? Agora, o que eu vou fazer aqui é que eu vou adicionar um termo a mais, aonde eu vou pegar o quadrado dos meus betas, de todos os meus betas, vou somar eles e vou colocar um lambda aqui. Então, o que isso aqui indica, né? O que acontece aqui é, quanto maior for o meu lambda, maior vai ser o peso desse meu beta quadrado. Então, eu estou falando, com lambda maior, eu estou pondo o custo de você ter um beta grande aumenta, porque você aumenta o erro, né? Então, quanto maior o lambda, mais eu vou forçar meus betas a serem pequenos. Se eu tiver um lambda zero, eu estou na minha regressão linear normal. Se eu tiver um lambda muito alto, eu vou fazer meus betas serem bem pequenininhos. E daí, em geral, eu quero achar um lambda intermediário, onde eles não sejam nem muito grandes e nem muito pequenos. Só note aqui que quando eu faço a minha somatória do beta, tá, eu não estou incluindo o beta zero, tá? O j igual a zero não está incluso aqui, tá? Isso acontece porque o que a gente está querendo fazer é regularizar a relação entre meus preditores e a minha resposta, tá? E o beta zero ele não influencia nisso, tá? O beta zero na verdade nada mais é do que meio que a média dos valores aí do valor aí da minha resposta, ok? Então eu não posso forçar isso para baixo, porque se for alto e forçar para baixo, daí eu vou sempre errar aí a minha predição, tá? Então o beta zero ele não entra, tá? Então aqui tem dois exemplos, tem um exemplo aqui mostrando o que acontece, tá? Então esse aqui é um exemplo que eu já tinha mostrado para vocês, que é o exemplo do cartão de crédito. Então aqui eles estão tentando prever qual que vai ser a dívida no cartão de crédito de uma pessoa, tá? A partir de algumas variáveis, tá? Incluindo aí qual que é a renda da pessoa, qual que é o limite que ela tem no cartão, qual que é o rating dela. O rating dela, acho que a gente tinha comentado, né? Ele é como se fosse em inglês eles usam o nome de crédito, mas seria como se fosse aí, como que a pessoa tá, se fosse pensar no Brasil, talvez, sei lá, supõe que o Seara ele dá uma nota para cada pessoa dependendo do histórico de pagamento. Então esse rate seria qual que é a nota da pessoa, se ela sempre pagou as coisas direitinho ou não, então você tem um rate aqui, tá? E o student é ser estudante ou não, tá? Então, assim, a princípio, né, o lambda aqui zero seria o caso de regressão linear, tá? O lambda muito pequeno. Então, nesse caso, seria o seguinte, ó, se a pessoa tem uma renda alta, ela mais alta, ela vai tender a ter vai diminuir, né, em geral, a sua dívida, quem tem uma renda maior, ok? Por outro lado, quem tem um limite maior, em geral, vai tender a ter uma dívida maior, tá? A dívida não é nem o que não foi pago, tá? Não é nem o dívida que você deixou de pagar o boleto, é o que você vai precisar pagar que está lá no seu cartão, tá ok? Então a pessoa vai ter mais gasto lá no seu cartão, então isso está relacionado ao limite, tá? Você tem aqui o rating da pessoa e você tem aqui se é estudante ou não. E veja que se à medida que você vai aumentando aqui a regularização, você vai forçando os betas a ter os valores menores, tá? E daí você vai aumentando aqui, então inicialmente o limite aqui começa a cair bastante, o rate aqui aumenta um pouquinho, mas menos do que o seu limite caiu. Depois, uma hora, o encame também começa a cair e todos começam a cair, até o momento que eles vão para praticamente zero. Okay? Então você vê que você vai tendo essa diminuição em todos eles. Mas aqui eles vão diminuindo, mas eles não chegam no zero, eles vão ficando pequenos. Okay? E aqui em cinza são outros preditores que estão lá, mas que têm um impacto menor. Então você vê aí, você está aumentando o lambda, você está diminuindo os seus betas. Essa outra curva aqui ela mostra a mesma informação, só que agora ele está dividindo, ó, qual que é o beta
os meus betas para um certo lambda aqui, tá? O lambda que está aqui. Quais são os betas do caso regularizado dividido pelo beta normal, tá? Pela soma aqui dos betas quadrados normal. Então a gente poderia pensar, isso aqui seria, ó, se eu não aplicar regularização e eu fizer a soma dos quadrados do beta, quanto que vai dar? E aqui é, fazendo regularização, quanto que vai dar a soma dos quadrados do beta, tá ok? Então o que a gente vê, ó? A soma dos quadrados dos betas, tá? À medida que eu mudo aqui meu lambda, é, só desculpa que eu falei que isso aqui é o lambda, na verdade isso aqui não é o lambda, né? Isso aqui é o valor dessa razão, que é o que está aqui no eixo x, tá? Então, o que acontece, quer dizer, à medida que eu vou pegando e eu vou mudando essa minha relação aqui, tá? Então, se esse valor aqui é próximo de zero, que a minha regularização está super forte, meu lambda é alto, e esse valor próximo de 1 é porque eu não tenho regularização nenhuma, tá? Então, inicialmente, todo mundo é perto de zero, né? E daí, eles começam a crescer, e você vê que todos crescem mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Essa linha vermelha aqui do meu limite vai aumentando ao mesmo tempo que o rate, né, que eles estão juntas aqui as curvas, o meu student também vai aumentando, o meu income vai aumentando, quer dizer, vai tudo aumentando aqui, tá? Então eles vão aumentando lentamente aí junto, mas todos aumentam ao mesmo tempo, tá? Então o beta, quando você pensa o read é isso, você vai diminuindo aí todos os seus coeficientes, alguns mais do que outros, mas é como se estivesse diminuindo um pouquinho de cada um, ok? É, tem só um comentário lá no livro, tá? Que é uma coisa importante, que, assim, os betas, eu comentei isso na última aula, tá? Quando na parte prática, né? Quando eu baixei lá os dados do diabetes, que eu mostrei que os valores eram todos próximos de zero, positivo e negativo, né? É, que quando a gente vai usar esse tipo de regressão, a gente precisa fazer uma padronização dos preditores. Quer dizer, é importante que todos estejam em uma mesma faixa de valores, ou eles variem numa mesma faixa de valores. Tá? Então, o que a gente tinha feito lá durante a aula prática foi o seguinte: a gente pegava, a gente subtraía a média para ficar tudo em torno de zero, e depois a gente é, dividia pelo desvio padrão. Tá? E por que a gente dividia pelo desvio padrão? Porque a gente quer que a variabilidade dele seja parecida. Né? Então, lembrando, quando eu faço aqui a minha regressão linear, eu vou fazer beta vezes x1, beta vezes x2, beta vezes x3, ok? Então, no final, assim, se a minha variabilidade for muito grande, tá, provavelmente eu vou ter automaticamente um beta menor, né? Porque o beta vezes x vai dar diretamente o resultado da minha resposta. Okay? Se eu tiver uma variabilidade pequena, meu beta automaticamente vai ser maior, né? Porque eu preciso ter essa minha relação entre o meu preditor e a resposta. Então, o que a gente quer é que a variabilidade de todos os preditores, tá, ela seja parecida. Por isso que eu divido o valor de cada um dos preditores aqui pelo seu desvio padrão, porque daí a variabilidade ela é a mesma, tá ok? Ahn, no caso aqui no livro ele não fala, ele põe que não precisa, né? Na verdade ele nem inclui aqui a subtração da média, tá? E por que não precisa subtrair a média? Porque, pelo menos nesse caso da regressão linear, tá? Porque quando você tem esse beta zero aqui, né? Quer dizer, os betas eles só estão pegando a variabilidade. Então essa parte fixa aí dos valores, eles acabam indo lá pro beta zero, eles não vão influenciar no seu beta, tá? Por isso que você não precisa retirar a média, tá? Então, pelo menos em termos aí de estatística, tá? E definição dos betas, mas quando as pessoas, em geral, quem trabalha aí com aprendizado de máquina, normalmente eles preferem ter essa padronização de você subtrair a média e dividir pelo desvio padrão, tá? Tanto que o exemplo lá da diabetes, né, que eu passei na última aula, que é o que eu estou usando aqui, eles já fazem isso, eles subtraem a média e dividem pelo desvio padrão. Mas a princípio, só dividir pelo desvio padrão já é o suficiente. Mas o importante é que você precisa fazer essa padronização, e todos esses casos aqui ele está usando essa padronização. Então vamos agora comparar aí o desempenho aí da regressão linear simples, né, com a regressão RAGE. Tá? Então, uma coisa que a gente precisa entender é, quando a gente varia o lambda, a gente está fazendo um ajuste aí no balanço entre viés e variância do nosso modelo. Então, quando a gente tem um lambda pequeno, o que está acontecendo, né? A gente está diminuindo o viés. Por que a gente diminui o viés? Porque agora os nossos parâmetros aí,
os nossos preditores, né? Então os coeficientes dos preditores, eles têm mais liberdade. Então você consegue ajustar melhor a curva aí aos seus dados, tá ok? Lembrando que a regressão linear é uma que já não tem um viés tão forte, tá? Porque você já tem o fato de você forçar ela a ser uma reta, tá? Então o lambda pequeno está diminuindo o seu viés. Agora, quando você põe um lambda grande, o que acontece? Tá? O seu viés vai aumentar, né? Porque agora você não consegue mais ajustar a curva corretamente dos seus dados, porque está forçando seus betas a serem pequenos, mas em compensação a sua variância diminui. Diminui por quê? Porque justamente você, como você tem menos liberdade, né, para variar os seus betas, quando você pega diferentes amostras, muito provavelmente o ajuste da curva que você vai ter vai ser parecido. Você não vai conseguir ajustar muito a curva aí ao seu ruído. Tá? Então você vai ter aí a curva mais ou menos parecida em todos os casos. Tá? Então você sempre pensa isso, quer dizer, eu estou aumentando meu lambda, o que acontece? Eu estou aumentando o meu viés, que eu estou dando menos liberdade para ajustar meus modelos aos dados, mas ao mesmo tempo eu estou diminuindo a variância porque também estou impedindo aí de ajustar meu modelo ao ruído. Tá? Então e eu vejo que essas duas curvas elas têm a direção exatamente contrária. E daí o que acontece é que quando a gente junta essas curvas aqui, pode existir aqui um vale aonde a junção das duas fica com um valor menor. E é esse o melhor valor de lambda para escolher. Okay? Então, nesse caso aqui ficou bem claro o valor do lambda que eu escolho. E aqui é o gráfico que é a mesma informação que eu tinha mostrado no último slide, né? Que você está pegando o quanto que tá pequeno, né, o valor do beta, regularizado com relação ao normal, tá? Então, a mesma coisa. À medida que eu vou pegando e eu vou diminuindo a minha regularização, né, que o beta é zero, né, o beta regularizado, então estou com uma regularização muito forte. Então, à medida aí que eu diminuo a minha regularização, eu vou diminuindo aqui o meu erro, daí chega um ponto de mínimo, chega uma hora que começa a aumentar. Tá? E daí, se eu quiser achar esses pontos aqui, eu posso usar, por exemplo, validação cruzada, porque daí eu posso usar isso aqui para estimar justamente o erro no conjunto de teste. Tá? Lembrando que isso aqui é sempre erro no conjunto de teste, tá? Ou o erro da validação cruzada, porque o erro no caso aí do erro do conjunto de treinamento e comportamento, ele fica diferente, né? Quer dizer, quanto mais liberdade você der para os betas, menor vai ser o seu erro, ok? É por isso que a gente sempre tem que olhar aí pro erro de validação. Bom, o segundo tipo de regularização vai ser a minha regularização laço, que a gente chama de L1. Tá? Regularização laço, ela é a mesma, ela é muito parecida a ideia com a read, né, que é L2. A única diferença é que agora, ao invés de fazer o lambda multiplicar pelos betas ao quadrado, eu multiplico pelos beta pelo módulo do beta. Tá? É importante que seja pelo módulo do beta, porque senão você tem beta positivo e negativo e eles se cancelam. Tá? Então a gente está preocupado com o tamanho dos betas, por isso que a gente multiplica pelo módulo do beta. Tá? E uma coisa interessante é que o laço ele tende a fazer os coeficientes irem para zero. Tá? Quanto maior o seu lambda, ele vai fazendo uma maior parte dos coeficientes irem para zero. Tá? Então a gente fala que ele faz um tipo de seleção de variáveis, parecido com o que a gente estava fazendo manualmente, né? E daí isso faz com que a gente tenha modelos no final mais espaço, porque ele tem menos variáveis que são diferentes de zero. Daí você pode perguntar, bom, por que aqui ele faz seleção de variáveis e no beta quadrado não, né? Porque o beta quadrado poderia até pensar, parece que é mais forte porque você está pondo beta quadrado, né? Mas o beta quadrado é mais forte para valores grandes, né, de beta. Para valor pequeno, por exemplo, quando está próximo de zero, quando você pega um beta, sei lá, 0.1 e multiplica ao quadrado, ele vai ficar menor ainda, vai ficar 0.01. Tá? Então, para beta pequenos, a regularização read ela não é tão eficiente, porque se você tiver um valor 0.01 lá, não precisa diminuir, ele já o efeito no resultado é mínimo, ok? Aqui não, aqui o efeito é bem maior, tá? Então você acaba tendo essa tendência de fazer o beta 2, desculpa, aquele beta que é pequeno, você tem essa tendência de fazer ele para zero, tá? Porque ir para zero vai fazer diferença muito maior do que no caso do L2. Tá? Uma outra maneira de interpretar, se eu voltar aqui nesse gráfico aqui, é o seguinte. Quer dizer, essa minha curva aqui, quando eu vou escolhendo os meus beta 1 e meu beta 2, você sempre tem uma curva desse estilo que está aqui, né? Só que no laço, você tem esses valores que o beta 1 e beta 2 pode sumir, eles são pontudos, enquanto aqui eles são arredondados. Então, quando você tem uma superfície pontuda e você está chegando numa outra superfície mais próxima, o mais provável, quer dizer, não é mais provável não, mas se aumenta a probabilidade dela atingir uma dessas pontas aqui. Aqui não, aqui ele pode atingir qualquer lugar, então você acaba tendo betas que não são zero, ok? Então,
tem diferentes maneiras de você, então, pensar aí por que que no L1 os coeficientes tendem para zero. Tá? E esse aqui é aquele mesmo exemplo lá, que a gente usou lá do cartão de crédito, né? No caso da regressão Rich. Tá? Só que agora eu vejo o que acontece. Os coeficientes aqui, esse aqui, lembrando, isso aqui é a minha renda, o vermelho aqui é o limite que eu tenho no cartão, aqui é meu rating do crédito e aqui é se é estudante ou não. Vejam que se eu vier aqui para o read, eles vão indo aqui mais lentamente e vai se aproximando bem lentamente do zero. Tá? Olha aqui o que acontece. Ele vem, ó, aqui o meu income, minha renda, ele vem e vai e chega rapidamente no zero e fica em zero. Depois esses dois aqui, o limite e o estudante, eles também vêm aqui, numa hora que eles vêm, chega aqui no zero. Tá? E esse último também, o rate, ele vai mantendo aqui, chega uma hora que ele vai lá e cai rapidamente para o zero. Tá? Então o que acontece? Quando você está nesse ponto aqui, aqui provavelmente a gente só tem uma variável que é diferente de zero, que é essa daqui. À medida que a gente vai mudando o nosso lambda, vai diminuindo, você tem mais duas, depois você chega aqui, você tem mais essa. Então provavelmente se tiver aqui, você vai ter só quatro variáveis que são diferentes de zero. E à medida que você vai diminuindo o lambda, vão tendo mais variáveis que são diferentes de zero. E a gente pode usar o gráfico do mesmo jeito, né, do beta regularizado, nesse caso pelo L do laço, dividido pelo beta sem regularização. Então aqui também, né, quando você tem muita regularização, esse beta aqui é zero, tá? Mas à medida que você vai diminuindo a regularização, começa a aparecer aqui o beta do meu rating, depois começa a aparecer aqui o beta do estudante do limite, depois aqui do income, e só que no final que aparecem outros. Ó. Então você pensa isso, L1 a gente sempre tem em mente isso daí, a gente vai deixar o resultado um pouquinho mais esparso, ok? Bom, agora vamos comparar aí um pouquinho a Lasso L1 e a Read L2 para ver alguns casos em que uma vai melhor ou a outra vai melhor. Tá? Então aqui em cima a gente tem um cenário onde a gente tem 45 preditores e todos são úteis. Tá? Aqui a gente pode esperar que provavelmente a Read vai ser melhor, né? Porque a Lasso ela tende a eliminar os preditores, então se os preditores são úteis, você está eliminando eles, provavelmente você vai piorar o resultado. Tá? E aqui embaixo é o caso onde dos 45 preditores, só dois que são úteis. Então aqui a gente pode esperar o quê? Que a laço vai ser melhor, porque daí ela vai só manter os preditores úteis e eliminar o restante, enquanto a read tende a manter todo mundo. Tá? E no final é isso que a gente vai acabar vendo. Tá? Então, aqui na esquerda, tá, a gente tem o resultado só da laço, tá? Só para a gente ver o que está acontecendo com a laço. Então, o que acontece é, à medida aqui que a gente pega, a gente aumenta o lambda, né? Então o que acontece? Ó, a minha variância, né, lembrando, ela vai diminuindo e o meu viés aumenta, então ela vai ter um ponto aqui que está no mínimo, ok? Aqui embaixo, que esse caso tem só 2,45 preditores são úteis, é a mesma coisa, tá? A variância vai diminuindo e o viés ele vai aumentando, tá? E você vai ter o mínimo. Tá? Eles acabam aumentando de forma um pouquinho diferente em cada caso, mas lambda 50 é gigante, tá? Na prática acho que ninguém vai usar lambda 50 aqui, ok? Mas aqui os lambda nesse caso ficou 2, o ideal aqui ficou um pouco próximo de 10, tá? Mas é um comportamento parecido com o que a gente já tinha visto no caso da read, ok? Então se a gente pegar e fizesse aqui para read a mesma coisa, tá? Que essa curva aqui, a gente teria algo parecido, a gente fizesse o lambda vezes o erro no conjunto de teste, tá? Mas o que é interessante é esse gráfico aqui da direita, porque aqui ele está comparando a read com a laço. Tá? Então, nesse caso, a read é a linha pontilhada e o laço é a linha contínua. Tá? Então, vamos olhar aqui para baixo. Então, o que a gente vê? O preto ele é o meu viés. Né? Então, quando a gente olha o viés aqui do, do da laço com a read, né? Elas são muito parecidas. Ok? Agora, quando a gente olha aqui o viés desculpa, a variância, a gente vê que a variância na minha read ela ficou menor que a da loss. Quer dizer, então a read teve um desempenho um pouquinho melhor aqui, como esperado. E quando a gente combina os dois, a gente vê também que no caso da loss, do read, ó, o erro no teste ficou menor que o da laço. Tá? Então, mas por que parece a laço funcionou bem, né? Não ficou tão pior assim, tá? Mas a read ficou melhor aqui como esperado. Só uma coisa que eu esqueci de comentar é que nesse eixo aqui eu não estou mais usando o meu lambda, tá? O que eu estou usando aqui é o R2 nos dados de treino. Então o que acontece? Quando eu faço meu R quadrado no dado de treino, quanto maior meu R quadrado, significa que o modelo está ficando mais ajustado aos meus dados. Então provavelmente eu estou usando o quê? O lambda menor. Tá? À medida que eu aumento o lambda, meu R quadrado vai ficando pior, porque eu consigo ajustar menos aqui meus dados. Tá? E
Então eu tenho a curva vindo nessa direção aqui, ok? E daí o que acontece é isso daqui que eu tô, que está esperando, né? Porque se aqui eu tenho lambda pequeno, à medida que eu aumento o meu lambda, o meu viés está aumentando. Mesma coisa aqui. E à medida que aqui eu diminuo meu R quadrado e meu lambda está aumentando, a minha variância está diminuindo, ok? Mas por que ele está usando R quadrado aqui ao invés de usar lambda? Porque o lambda, no caso aí do L1 e no caso do read, eles não são comparáveis, tá? Eles são diferentes, né? Porque um está multiplicando pelo beta quadrado, o outro pelo beta, então eles não são exatamente a mesma coisa, tá ok? Então aqui você consegue deixar os dois na mesma escala, quer dizer, nos dois você está olhando o erro o R ao quadrado nos dados de treino para daí estimar os erros aqui no conjunto de teste. Tá? Agora, aqui embaixo é a situação onde tem apenas dois dos preditores que são úteis. Então aqui eu espero que o laço seja melhor. E é isso que acontece. Tá? Ele é melhor aqui tanto em termos da variância, ok? Que fica aqui abaixo aqui na maioria dos pontos, né, comparado com a pontilhada. E agora, no caso do viés, ele fica muito melhor do que o read. Tá? Então, assim, como a gente pode interpretar um pouco dessa parte do viés, né? Porque, assim, vamos pensar que o read está diminuindo todos os betas. Tá? Então, a princípio, você fez o modelo linear e ele pôs o beta para todo mundo, inclusive para algumas variáveis que não são tão úteis, mas que por causa do ruído elas acabam aparecendo beta diferente de zero. Okay? Só que daí você põe lá o seu lambda mais alto, você força todos os betas diminuir, inclusive o beta dos dois preditores que são úteis. Então você vai o viés ele piora rapidamente aqui, tá ok? É, agora, quando você no caso do laço, à medida que você vai aumentando o lambda, o que está acontecendo, né? Você está zerando principalmente os preditores que são inúteis. Na verdade, os preditores que são inúteis acabam indo tudo para zero. Tá? Então você acaba mantendo, preservando muito mais os seus betas dos preditores úteis do que no caso do read. Então você tem aqui o viés que ele fica muito menor do que no caso do read. Tá? E daí quando a gente pega essa curva rosa, que é a combinação do viés e variância, você vê que no meu laço eu tenho um mínimo aqui, né, que é bem mais baixo que o mínimo do pontilhado, que é aqui em cima. Tá? Então, para esse caso aqui, claramente o laço é melhor. Tá? Então, tudo vai depender do cenário. Né? No cenário em que todas as variáveis são úteis, realmente o read acaba sendo melhor, um pouquinho melhor aqui. Tá? E aqui no caso em que poucas variáveis são úteis, o laço acaba sendo melhor. Tá? Tudo bem que isso aqui é o caso extremo, né? Só duas 45 variáveis são úteis, mas se a gente poderia pensar no caso intermediário, que talvez 10 das 45 variáveis são úteis, ou 20, provavelmente o laço também teria um desempenho melhor, ok? E finalmente, para terminar essa parte teórica, tá? Eu já tinha até adiantado um pouco isso daí, mas assim, o lambda, como que se escolhe o lambda? A gente usa a validação cruzada. Tá? Então, aqui tem dois cenários aqui, tá? Então, aqui de novo tem um cenário onde todas as variáveis são úteis. Aqui são quatro variáveis. Não, desculpa, não são quatro todas são úteis. São várias variáveis, mas aqui tem quatro variáveis que são úteis. E aqui a gente tem somente duas que são úteis, tá? E aqui em cima a gente está usando aquele conjunto lá de dados lá do cartão. E aqui a gente está usando o conjunto sintético aí para deixar mais evidente a diferença das variáveis úteis aqui relevantes, tá? Então o que a gente vê aqui é o seguinte, né? A gente está mudando aqui o lambda, no caso da regressão de read, aqui em cima, tá? E você está mudando aqui os valores do beta, né? Então você vai estar aumentando aqui seu lambda, seus valores do beta estão mudando, e aqui tem um erro de validação cruzada. Tá? Então como que você vai escolher qual lambda que você faz? Você vai pegar o erro da validação cruzada e vai pegar o menor valor. Nesse caso está aqui, que está aqui. Tá? E você veja que o beta aqui ele nem mudou muito, né? Para esse lambda aqui com relação ao lambda zero. Tá? E isso aparece aqui também, né? O erro da validação cruzada muda muito pouco. Tá? E aqui alguém poderia até pensar, eu vou usar o lambda igual a zero mesmo, porque o ganho é tão pequeno. Tá? Então, provavelmente se eu fosse usar aqui, eu deixaria o lambda igual a zero mesmo, eu nem colocaria esse lambda aqui positivo. Tá? E justamente porque isso, a alteração aqui ela foi muito pequena. Tá? Então, talvez aqui nem valesse a pena usar o rate. Provavelmente se fizesse a mesma coisa com o laço, não ia mudar muito. Tá? Aqui embaixo é aquele caso mais extremo, que só duas variáveis são úteis e as outras não têm uma contribuição praticamente nula. Tá? E nesse caso aqui, quando a gente muda aqui quando a gente pega o laço, tá? Aqui em vez de usar o lambda, ele está usando aqui a diferença aqui entre os módulos, tá? Mas eles são basicamente a mesma coisa, né? Então a gente vê que
aqui a gente está com o máximo de regularização, né, porque o beta aqui é zero, e à medida que você diminui a regularização, ele vai melhorando e chega claramente no mínimo aqui. E depois, à medida que você tira a regularização, o valor do erro dispara. Tá? Então, claramente é muito melhor usar o laço do que usar a regressão simples. Tá? Porque aqui, ó, o erro aqui está o quê? Está na faixa de 50, 30, sei lá, e quando você tira ele, ele vai para quanto? Vai para 1400, tá? Então ele fica muito maior. Então, aqui é super importante usar o laço. Tá? E você vê que nesse mínimo aqui o que acontece? Ele está usando duas betas como relevantes. Tá? E eles estão praticamente no valor próximo aqui do valor sem regularização. Tá? Então, quando a gente pega esse beta aqui, a gente só manteve as variáveis úteis e tirou o resto. Então, isso aqui seria, acho que ele acaba dando um resultado muito parecido que se vocês estivessem fazendo a seleção incremental, se vocês fizessem seleção incremental nesse caso aqui, provavelmente vocês iam ter essas mesmas duas variáveis e ia ficar algo muito parecido com o laço. Tá? Uma vantagem do laço, que eu acho que eu acabei de esquecer de falar, tanto do laço como do read, é que você só precisa treinar o modelo uma vez, né? O problema daquelas seleções de variáveis tem que treinar um monte de vezes, mesmo para seleção incremental, se tiver p igual a 20, você vai ter que treinar 400 vezes, né? 400 não, 200 e poucas vezes, né? Aqui não, aqui você treina uma vez só. Tá? Então ele acaba sendo bem mais eficiente aí do que a seleção de variáveis e por isso que acaba sendo, em geral, é mais difícil as pessoas fazerem seleção de variável. O mais normal é você fazer direto o laço ou o read. Tá? Mas se tiver poucas variáveis e der para fazer seleção e, porque você está usando um modelo que é rápido de treinar também, né? E der para fazer seleção acaba sendo uma boa, porque daí você deixa realmente suas variáveis de interesse ficar até mais fácil de interpretar. Tá? Então tudo vai depender aí do cenário, tá? Mas normalmente com muitas variáveis. Nesse caso aqui em geral, o laço, o read acaba sendo opções melhores, você treina o modelo uma vez só, ok? E daí para saber qual que eu uso, o laço ou o read, você pode treinar com os dois, depois você usa essa regressão, é, desculpa, a validação cruzada para ver qual que é melhor. Então, você pode ter uma curva aqui para o laço, uma curva aqui para o read, e você vê qual que fica com o menor valor. Daí você escolhe um dos dois. Bom, agora vamos usar aí os nossos modelos Lasso e Read no Scikit, tá? O Scikit eu deixei aqui um link, tá? Porque no Scikit tem uma documentação bem completa aí com exemplos, muitos exemplos, tá? Então aqui tem um link do Linear Models e daqui eles põem aqui como que você usa os vários tipos de modelos linear, regressão Read, regressão laço, com exemplos aqui de uso, tá? Em geral você vai aqui para o final, em geral ele tem vários tutoriais também, você pode procurar bastante coisa aqui na documentação do próprio Scikit. Tá? Às vezes, se vocês não acharem a documentação, vocês também podem procurar outros exemplos na internet, tá, ok? Então, só deixei o link aqui, mas aqui o que a gente vai fazer, tá? Eu vou pegar aqui e eu vou pegar meu conjunto de dados, é o mesmo que eu estava usando aqui no caso aí da seleção de variáveis, tá? E daí o que eu vou fazer aqui, eu vou então pegar meus dados x e y que eu já tinha carregado, tá? Eu vou fazer um train test split de 20 e 80. A única coisa aqui que eu fiz errado é porque aqui é validação. Né? Então agora sim. Então aqui eu posso pegar, vou treinar meus dados aqui no conjunto de treino e depois de treino aqui, né? E depois eu vou avaliar o modelo no conjunto de treino e no de validação, ok? Então o que a gente vê? No conjunto de treino aqui, o coeficiente de determinação ficou 0,44, no de validação ficou 0,45. Tá? É até curioso que no validação ficou maior, mas isso pode acontecer porque como a gente está sorteando os valores que entram no treino e validação, pode ser que por sorte, no caso do conjunto de validação, caíram exemplos mais fáceis. Se eu rodar de novo, agora já ficou um pouco mais baixo, né? O do validação, posso rodar de novo, agora ficou um pouco mais alto. Cada vez que eu rodar em geral, você vai ter aí um valor diferente. Agora ficou bem mais baixo. Tá? E é justamente por isso também que a gente usa a validação cruzada, né? Porque a gente pega vários exemplos, se evita essa variabilidade aqui. Ok? Mas agora vamos, então, justamente, já que eu estou falando que a validação cruzada era importante, né? Vamos usar ela então para a gente poder comparar aí a nossa regressão linear com a read e com a laço. Ok? Então, no caso, os modelos read e laço no scikit-learn, ele tem duas classes que fazem exatamente isso. Tem a classe read, que faz a regressão read, L2, e tem a classe laço, que faz a regressão laço, que é a L1. Tá? Então é exatamente a mesma coisa que eu passei para vocês.
Então, quando vocês vão treinar o modelo, tá, com a Read, por exemplo, ao invés de você fazer aqui, chamar aqui o Linear Regressor, você chama a Read. É só isso. O resto é idêntico. Tá? Então, aqui, se eu quiser comparar aqui meus três modelos, é isso que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma regressão linear, meu Linear Regression, um Read e um laço. Tá? E daí agora eu quero comparar os três modelos. Então eu vou pegar e eu vou gerar aqui para eu poder fazer o meu CAFOLD, ok? Ah, então eu estou fazendo com 5 splits e depois eu vou fazer a minha validação cruzada, tá, ok? Nesse caso aqui. Então, quando eu faço a validação cruzada, lembrando esse cross-validate, né, ele vai pegar esse meu linear regression e vai treinar aqui 5 conjuntos diferentes de train test, tá? Porque eu estou usando aqui 5 splits e vai me devolver o R2, ok? E daí ele vai fazer a mesma coisa aqui para o meu read e a mesma coisa para o laço, tá? Então deixa eu pegar e deixa eu rodar aqui. Então o que a gente viu aqui, né? Aqui o meu LR daqui, né? Ele deu 0,48, tá meu R2 aqui para regressão linear. Para o meu read ficou 0,41 e para o meu laço ficou 0,32. Então você vê que eles pioraram, tá? Você fala, pô, mas que porcaria, né? Então eles estão piorando. Mas calma, a gente vai ver um pouquinho melhor, tá? Só uma coisa importante, os dados já vêm normalizados, tá? Então, daí não tem problema, a gente pode usar direto. Se eles não tivessem vindo, tem uma classe no Python chamada Standard Scaler. E daí nessa classe ele faz essa normalização para você, ok? E só uma coisa também, aqui eu estou usando o meu CAFOD com o shuffle igual a true, então o que acontece? Quando eu for sortear os meus conjuntos daqui, do LR, do read e do laço, eles vão ser diferentes, tá? Isso acho que acaba sendo ruim, tá? Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, quer ver, ó, se eu rodar de novo, ó, mudou meu resultado, tá? Então, o ideal é que eu faça a mesma seleção de conjuntos tanto para o LR quanto para o read quanto para o laço, porque assim eu garanto aí que as diferenças não são porque eu sorteei diferentes os meus conjuntos de validação. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou tirar esse meu shuffle igual a true, tá? Porque agora ele não vai mais bagunçar meus dados. Então agora, ó, deu 48, 48.2, tá? Ele está sempre o mesmo. Tá? Mas de que forma assim, a gente vê que quando a gente faz o read, né, ele fica pior e o laço ele fica ainda pior. Tá? Mas se vocês olharem aqui, a primeira coisa que vocês vão perguntar, vão falar, ué, mas cadê o lambda? Tá? E é justamente esse ponto que a gente precisa sempre ver quando a gente está usando o read e laço. A gente nunca pode jogar ele direto, porque o lambda é um parâmetro importantíssimo. Vocês viram as curvas que a gente estava mostrando até agora, né? Dependendo do lambda, o resultado pode ficar muito pior do que você usar a regressão linear normal. Então, quando está usando o read e laço, você sempre tem que otimizar seu lambda. Você nunca pode usar ele diretamente. Tá? E daí como que a gente vai fazer essa otimização? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e vamos rodar exatamente esse mesmo processo aqui, mas para diferentes valores de lambdas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir alguns valores de lambdas, estou pondo de ls aqui, tá? E vou mandar rodar aqui o... Deixa eu tirar o shuffle igual a true para ficar igual ao outro. Ou, assim, tem duas coisas que eu posso fazer, tá? Eu posso fazer shuffle igual a true, eu posso tirar, porque daí ele manda mesmo sempre conjunto, o mesmo conjunto, sem bagunçar. Ou eu posso mandar ele bagunçar, mas usar o random state, tá? Fixo. Porque toda vez quando eu uso o random state fixo, ele vai sempre gerar o mesmo shuffle. Então isso aqui também resolve, tá? Então eu vou deixar assim do jeito que está. Então isso aqui são alguns valores lambdas que eu vou usar. E daí eu vou repetir todos esses meus passos que eu tinha feito lá em cima. Só que agora em cada um deles eu vou usar um lambda diferente. Tá? A única coisa é que no caso do scikit ele não chama de lambda, ele chama de alfa, tá? Mas o alfa é o lambda, que é a mesma coisa, ok? Então no primeiro eu vou fazer isso para lambda 0.01, depois para 0.025, 0.05, assim por diante, tá? Então agora eu vou pegar aqui, eu vou mandar ele rodar para diferentes valores de lambda. Tá? E aqui no final, só falando assim, cada vez que eu rodo para um lambda diferente, eu armazeno o resultado nesse meu LR, nessa minha lista aqui. Então eu armazeno uma lista para regressão linear, uma lista para o laço, uma lista para o reach, ok? E daí aqui embaixo eu vou gerar a curva para esses três aqui, para o meu regressão linear, para o read e para o laço. E aqui a gente vê a curva dos três. Tá? E o que a gente consegue ver aqui, né? Então o meu LR deu igual para todos, porque eu não tenho nenhuma regularização. Agora, o meu laço, por um lambda muito pequeno, ele acabou ficando pior aqui que a regressão linear.
Tá? Talvez se eu colocasse um lambda menor ainda, ele ia ficar igual, tá? Mas aqui ele ficou pior. Daí ele vai melhorando um pouquinho, ele tem um máximo aqui. E daí depois ele começa a diminuir. Quer dizer, então, aquele lambda 1 que eu tinha mostrado lá, né, que ele ficou ruim, né, que é o lambda padrão, tá? Então, o valor lambda padrão no meu laço, no meu read a 1, ele ia ficar aqui para baixo. Por isso que ele ficou tão ruim. Tá? Agora, se eu pegar um lambda aqui nesse caso aqui, né, ele está bem aqui, né, esse aqui seria um lambda 0.05, tá? Esse lambda aqui, na verdade o meu laço ele melhora com relação à regressão linear. E para o meu read, que é o que está em laranja, ele também fica melhor que a regressão linear. Mas daí ele precisa de um lambda um pouquinho maior, um lambda 0.1. Tá? Uma coisa que eu posso fazer é rodar para outros random states, só para ver o que acontece. Tá? Para o 21. Ele demora um pouquinho, porque ele tem que ficar fazendo um monte de validação cruzada. Tá? Validação cruzada demora. Tá? Não adianta. Tá? Aqui agora ficou ainda melhor os resultados, né? Mas também, de novo, ó, o meu pico aqui no verde ficou 0.05 e o pico aqui no laranja ficou 0.1. Tá? Então eu posso usar isso aqui para escolher qual que é meu lambda. Então o que eu vou fazer é o seguinte, ó, meu lambda escolhido para o meu laço vai ser 0.05, que eu vou colocar aqui depois, e para o read, que é o laranja, vai ser 0.1, que eu vou colocar aqui. Tá? Isso é uma coisa aqui que eu quero mostrar, porque isso aqui pode confundir alguns de vocês quando estiverem fazendo exercício. O que ia acontecer se eu tirasse meu random state? Vou rodar aqui. Veja a bagunça que ficou. Tá? E por que ficou essa bagunça aqui? Essa bagunça acontece por quê? Porque o conjunto que eu usei aqui para fazer as validações aqui foi diferente daqui, que foi diferente daqui, que foi diferente daqui. Então essa variação toda acaba acontecendo em grande parte por ruído. Tá? Então por isso que a gente tem que sempre manter aqui, quando a gente quer comparar diferentes valores de lambda, você tem que usar o mesmo conjunto de validação, porque senão ele vai bagunçar tudo. Ok? Então aqui ele funcionou melhor. Ok? Tá. É, Então agora vou descer aqui mais um pouquinho, tá? Mas só voltando a vocês. Então esse ponto aqui é importante, se forem fazer exercício alguma coisa aqui, se não tomarem cuidado, vocês vão ficar com aquele resultado tudo bagunçado lá, que vocês não vão entender muito bem o que está acontecendo, ok? Só uma coisa que você pode falar, mas variou muito, né, quando você muda o random state, tá? Então, tá vendo uma coisa que a gente pode fazer, eu não vou fazer aqui para não ficar muito longo, mas a princípio, para cada valor desses daqui, vocês poderiam pegar e rodar um monte de vezes a validação cruzada, tá? E daí você diminuiria o ruído, tá? Apesar de que aqui, assim, eu estou usando 50 splits, tá? Ele deveria até variar menos do que está variando, mas ainda assim você tem uma variação aí, ok? É, Então vamos ver aqui embaixo, eu peguei o melhor valor para o laço, o melhor valor para o read e eu coloquei aqui. E eu vou mandar treinar meu modelo com o melhor valor do laço e do read. Então vamos ver o que acontece quando eu rodo. Ele deu erro porque eu não estou mais chamando de teste, estou chamando de valide, deixa eu arrumar aqui. Agora sim. Até que eu arrumar em todos. Era mais fácil ter mudado em cima, mas ok. Tá. Então o que a gente vê aqui, ó. Quer dizer, no final o LER, o laço e o read ficaram bem parecidos, né? 0,45, 0,44, nem diria que deram diferente, eles deram igual, tá? Mudaram muito pouco. Tá? Mesmo o erro quadrático, né, eles ficaram bem parecidos. Então aqui acho que talvez nem foi tanta vantagem assim usar, né, o laço ou o read, tá? E aqui também te viu, né, que a diferença aqui não era tão grande, né, de 33 para 34, tá? Então deu de 0,1 a diferença. Então aqui deu também de 0,1, então faz todo sentido, né, que fique mais, que fique baixo, ok? Quer dizer que a diferença seja pequena. Mas uma coisa legal para ver, olha aqui os coeficientes originais e olha aqui os coeficientes com laço. Quer dizer, teve dois coeficientes aqui que foram para zero. Tá? E um deles, inclusive, era bem grande aqui. Tá? Ele foi para zero, que é algo que não usa muito. Tá? E os outros, quer dizer, alguns diminuíram, né? Ó, de 600 para 400, 200 para 88. Tá? Alguns mantiveram, até aumentaram um pouquinho aqui o valor do módulo, né? Outros também caíram bastante, né? De 700 para 100. Mas em média você vai ver que se eu somar todos os coeficientes aqui e eu somar todos aqui, esse aqui é o valor da soma. Você viu que caiu de 1.400 para 950. Tá? Então tem uma queda grande aí, caiu uns 30%.
E aqui o read também, ele ficou a mesma faixa, né? Isso aqui é a soma dos coeficientes, que o laço, só que agora nenhum deles foi para zero. O que acontece é que alguns ficaram, em geral, eles ficaram menores. Aqui você vai ver os valores, você vai ver que a maioria deles diminuiu, tá? Por exemplo, esse daqui diminuiu um monte, né? De 700 para 70. Então você teve uma diminuição aqui dos coeficientes, tá? Mas no final dos contos não, é, o resultado acabou não mudando muito aqui da predição. Tá? Talvez quantas vezes pudesse melhorar mais, mas o procedimento é sempre esse. Tá, ok? Então, quando você estiver fazendo uma regressão linear, você pode usar esses coeficientes aí. E uma coisa também só importante antes de terminar é que quando você vai fazer, por exemplo, regressão, outros tipos de regressão, você também tem esse mesmo. Você pode usar esses mesmos tipos de parâmetros, tá? Então a gente vai ver isso na classificação também, que a gente consegue usar esses mesmos parâmetros aí de lambda aí, tanto para L1 quanto para L2, tá? Esse daqui não é só para regressão linear, tá bem? Então é isso que eu queria falar para vocês. Então a gente termina aqui hoje a semana 5 e daí a gente se vê aí na próxima semana.